chegamos finalmente aos espíritos de primeira ordem, que são aqueles que já não têm nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Ariane, está fazendo um pouquinho de barulho de novo. Desculpa, só estava procurando minha anotação, que eu tinha escrito alguma coisa, mas agora eu lembrei que eu acho que tudo que a gente disser sobre esses é inútil, porque a gente não vai saber dizer, não vai ter palavra para explicar o que eles são. Inútil. Eu acho isso. A Ariane, desculpa, como certo. É inútil. Desculpa, a gente não tem nem ideia do que seja. A gente não tem ideia do que seja. É fora da cogitação, né? Você não concorda? De falar o que são espíritos puros. A gente não tem classificado, não tem adjetivo. Sim. Desculpa, acho que eu falei. Não, eu penso a mesma coisa. Eu estava lendo isso e, assim, Kardec tentou aprender mais ou menos. Outro dia alguém veio me perguntar no Facebook, como é que a gente vai ser quando eu for um espírito puro? Eu falei, meu amigo, se eu soubesse disso, porque a gente não consegue sequer entender completamente um pouquinho do que realmente foi Jesus que passou por nós. E nem tanto, espíritos outros que nem eram tanto assim, a gente não consegue entender, né, como eram tão bondosos, como praticavam tanta caridade, enfim, o que dirá um espírito desse tipo? Mas o fato é que, assim, pelo que Kardec cogita, né, e a gente pode pensar que é assim, não tem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. E aí entra aquela anotação, né, absoluta, até que ponto essa... O que seria essa pureza, né? Porque a gente sabe que nós somos infinitos, então a gente chega num ponto e não dá para pensar, né? Fica uma pergunta, que uma pergunta mesmo, que eu não sei a resposta, eu gostaria da opinião de vocês. Um espírito desses pode reencarnar se ele quiser? Eu acho que sim, eu acho que seria o caso, por exemplo, de Jesus, do próprio Jesus, né? Ele pode reencarnar, o quanto isso é difícil, ele se reaproximar da matéria, tem muitas vertentes por aí que dizem que Jesus sofreu para voltar para... Não sei dizer, né? Não sei dizer, mas eu acho que pode, só que ele vai voltar nessa condição de exemplo total, né? Eu li isso, Paulo. Só um instantinho, Ariane. Eu tenho, por exemplo, o livro do Leon Denis, que ele fala que para um espírito superior, um espírito assim muito desmaterializado, ele voltar à Terra para nos assistir é muito desconforto para ele. Eles só fazem isso por puro amor à humanidade. Caso contrário, para eles é desconforto. Vai, Ariane. Pode ser. O que eu ia falar complementa muito o que o Joel falou, exatamente isso, e que eles podem, que segundo a Gênese, segundo o que está na Gênese, pode, que eles conseguem, eles têm que fazer um preparo, e eles conseguem, vamos dizer assim, se contrair para virar um ser humano, para entrar dentro de um ser humano, porque eles têm muita expansão da consciência, então é complicado para eles a parte mental, não é a parte do corpo, acho que a parte do corpo é menor, mas a parte mental do espírito aqui. O cérebro físico, né? Verdade. Mas é muito nessa linha que você falou, Joel, de tanto amor que eles têm, eles vêm para fazer um trabalho aqui. Verdade. Temos 3 minutos, vamos tentar só terminar esse aqui então. Aqui a primeira classe, que só tem uma classe, pelo que Kardec pôde depreender disso tudo, né? Felicidade total, né? Que não é uma felicidade ociosa, monótona, não são os anjos, os eleitos do céu que ficam lá parados olhando para as nuvens, vendo o tempo passar eternamente, tocando trombetas, né? São esses espíritos que, como já foi dito a respeito de Jesus, seriam espíritos de uma grandiosidade que a gente não consegue nem compreender, que auxiliam no desenvolvimento, né, de outros espíritos, de planetas, de talvez outros universos, né? Ariane, o microfone. Obrigado.
Bom, é isso. E comanda tudo que está ali abaixo dele. Alguma coisa aqui? É tão longe que eu não consigo nem comentar. Pois é. Então a gente fica... A Lu fez uma pergunta interessante, você não podia só responder para ela. Onde um espírito, quem se arrisca, poderia encarnar, sendo que o planeta Terra é um planeta de expiação? Onde que o espírito puro poderia encarnar, se o planeta Terra é de expiação? Provavelmente em planetas como o nosso, na Terra, justamente para servir de exemplo, né? Justamente para ensinar. Né? Porque aquele que já passou por tudo isso... Talvez, que nem... vamos usar... Eu não gosto muito de usar exemplo bíblico, tá? Vocês perceberam que eu não gosto, porque a gente não sabe o que é mitologia, o que é alegoria e o que é história, o que aconteceu quando fala de Bíblia, tá? Mas Jesus, quando ele veio, ele trouxe um novo pensar para a humanidade, sabe? E foi o último que veio, né? Então, Moisés, que também a gente não sabe se é um ser mitológico, se realmente Moisés veio, também trouxe uma evolução. Eu acredito que um espírito desses, ele traga uma diferença para a Terra, assim, gigante. Sim, quando ele vem. Sim. Se é que um espírito desses vem para isso, né? No formato religioso, né? Eu acho que se algum espírito quiser retornar à Terra, um espírito puro, geralmente é para ajudar alguém mesmo, para ajudar a humanidade. Só isso. Sim. Onde que ele encarnar, onde que ele pudesse ajudar mais pessoas. É isso. Sim. Maravilha, gente. O tema ficou bastante denso, né? Era grande, e os outros vão ser grandes também, mas vamos ver se a gente consegue acelerar um pouco mais e se tinha muita divisão, muita coisa para falar, né? Mas é isso.